roteiro é sempre o mesmo. Ocorre um acidente de carro em que uma criança morre, um acidente trágico. No dia seguinte, os jornais começam a veicular estatísticas de morte de crianças em acidentes de carro, e aí logo aparecem os políticos que dizem que vão resolver o problema com uma lei, aumentando a multa para quem não usa cadeirinha para crianças. O resultado final é, as crianças continuam morrendo em acidentes de carro com exatamente a mesma frequência que antes, mas agora você tem que gastar dinheiro comprando uma cadeirinha ou vai gastar dinheiro com multas para o governo. Mesmo sem ter nada a ver com o acidente ocorrido, sem nunca ter se envolvido em qualquer acidente, você foi responsabilizado pelo ocorrido. Você teve a sua liberdade diminuída e o seu patrimônio atacado. Preste atenção nos jornais. Quando o governo quer arrecadar mais, o roteiro é sempre o mesmo. Kit de primeiros socorros, farol alto em estrada, sempre o mesmo roteiro em que você, sem culpa alguma, paga pelo risco dos demais. Afinal, o que é melhor, liberdade ou segurança? É preciso reconhecer que liberdade e segurança são objetivos mutuamente excludentes em uma comunidade. Se todas as pessoas naquela comunidade têm total liberdade e podem fazer o que quiser, fatalmente irão realizar atos arriscados e a segurança de todos tende a zero. Se você buscar total segurança, risco zero, você vai levar a liberdade pessoal zero, porque toda ação pessoal implica em algum risco para outra pessoa. O anarcocapitalismo prega a liberdade. Isso quer dizer que abrimos mão totalmente da segurança? Lógico que não, porque, lembre-se, além dos direitos de propriedade e do PNA, você sempre vai estar sujeito aos contratos que você assinar, às leis privadas que você aceitar. Você vai decidir o nível de segurança que você está sujeito, abrindo mão da sua liberdade conforme os contratos privados que você se submeter, conforme a agência de segurança privada que você escolher, conforme as pessoas que você escolher fazer negócio com elas. Na ética libertária, qualquer ação que não ataque a sua propriedade privada e não vá contra algum contrato previamente assinado é válida. O cara quer ter uma arma, quer ter uma bomba nuclear recreacional, por que não? Desde que não tenha assinado contrato em contrário, nem ameace ou cause prejuízo à propriedade de outrem, não há problema algum. O cara quer beber e dirigir, por que não? Desde que não tenha assinado contrato em contrário, nem ameace ou cause prejuízo à propriedade de outrem, de novo, não há problema algum. Veja, o fato de alguém beber e dirigir não significa necessariamente que ameace outras pessoas e propriedades. Se houver uma única situação que o cara consegue fazer isso sem ameaçar a propriedade dos outros, então não pode haver generalização. Deve ser verificado cada caso concreto. Os estatistas gostam de apontar o contrário. Se há uma única situação em que aquela ação da pessoa cause prejuízo à propriedade de outras pessoas, então o risco genérico existe e aquela ação deve ser proibida. O problema é que risco genérico pode justificar qualquer restrição de liberdade que se ache conveniente. Afinal, absolutamente qualquer ação pode, em uma situação específica, causar prejuízo a outras pessoas. Ah, o usuário de drogas tem risco de praticar assalto, proíbam todas as drogas. Ah, o cara está dirigindo com o braço para fora da janela, tem o risco dele não conseguir fazer a curva com uma mão, daí tem o risco dele atropelar alguém. Proíbam o cara de dirigir com o braço para fora da janela. Ah, o cara está atravessando a rua fora da faixa, pode causar um acidente de trânsito, proíbam o jaywalking, proíbam pessoas de andar na rua. O governo pode justificar absolutamente qualquer restrição que ele queira à sua liberdade com risco genérico. Ah, mas o governo calculou estatisticamente o risco, ele está proibindo porque são grandes riscos. Será mesmo? Eles calcularam o risco da forma adequada? Mais que isso, eles calcularam todos os outros riscos para saber que esse é realmente o maior risco que você está sujeito? Ou ele só escolheu aquilo porque ele sabe que vai arrecadar muito dinheiro com aquela proibição e maceteou as estatísticas para justificar isso? Já dizia o Benjamin Disraeli, há 3 espécies de mentiras: mentiras, mentiras deslavadas e estatística. O governo adora macetear estatísticas para justificar leis que levem a mais arrecadação de dinheiro. O governo não está preocupado com o risco nem com a sua segurança. A preocupação real dele é extorquir sua grana. E como explicamos no vídeo sobre a Suécia, é muito fácil direcionar estatísticas. Tanto
tanto pela simples adulteração de dados, quanto pela alteração de parâmetros da pesquisa. Há dezenas de casos de leis criadas com base em estatísticas que se mostraram depois totalmente descabidas. Extintores de incêndio em carros já foram obrigatórios no Brasil. Por quê? Ora, para eliminar o risco de seu carro pegar fogo. Só depois que foram ver que as estatísticas mundiais de acidentes mostram que a presença de um extintor não tem nenhum efeito na redução do prejuízo decorrente de um incêndio em carro. Cadeirinha de criança é um outro exemplo. Há estudos mostrando que a maior parte das cadeirinhas obrigatórias para crianças aumentam o risco das crianças a partir dos 2 anos. Para crianças acima de 2 anos, no melhor caso, as melhores cadeiras têm exatamente o mesmo risco da criança colocada com o cinto de segurança de adulto. Nem vou falar daquele kit de primeiros socorros obrigatórios no carro. Quem tem alguma idade lembra dessa lambança, virou uma piada nacional. Mas eu vivi para ver especialista defendendo isso no Jornal Nacional. Ah, X pessoas morreram devido a acidentes de carro no Brasil no ano passado, então o kit é importante porque vai que tem um acidente e alguém precisa de uma tesourinha. O que é óbvio em todos esses casos, e na lei seca também, na lei do farol alto de estradas, no cinto de segurança e outras leis aleatórias para lidar com o risco, é que a lei foi feita exclusivamente para roubar seu dinheiro. E a estatística foi gerada apenas como uma forma de justificar isso. Escolhem-se cuidadosamente os parâmetros de cálculo estatístico para ela gerar o resultado desejado. Mas, mesmo se a estatística for correta, mesmo se houver realmente correlação entre o ato e o risco, não é suficiente para justificar a iniciação de agressão aleatória contra qualquer pessoa, porque isso ainda é um risco genérico, não se aplica a todas as situações concretas. Se a pessoa não gerou prejuízo com seus atos, não ameaçou a propriedade de outrem, não há nada que justifique iniciar violência contra ela. Multa e qualquer outro tipo de punição contra alguém que não causou prejuízo é ferir o PNA, é iniciar agressão contra não agressores. Claro que existem riscos e ninguém quer estar exposto a eles, mas não se pode usar um risco genérico para criar leis e regras aleatórias. Risco é algo intrinsecamente ligado a uma situação e só pode ser quantificado caso a caso. Se alguém está expondo você a um risco particular, é justo você cobrar a indenização dessa pessoa específica. Fiz um vídeo sobre externalidades apontando isso, mas isso é um caso particular, em que você tem evidências daquele risco. Um caso entre você e a pessoa que provoca o risco. O que é um absurdo é simplesmente proibir um comportamento de forma geral, baseado em um risco hipotético, que pode talvez ser relevante em algumas situações específicas. Mas o que é ainda pior é que sacrificar a sua liberdade para o governo, para uma lei estatal, não garante que você tenha efetivamente reduzido o seu risco, que você tenha aumentado a sua segurança. Porque você ainda tem que colocar nessa equação a eficiência do Estado. Ele vai ser muito eficiente em reduzir a sua liberdade, em arrecadar dinheiro, mas nunca é igualmente eficiente em efetivamente diminuir o seu risco, porque uma coisa é interesse dele e a outra não. Quem opta pela segurança sacrificando a liberdade acaba sem nenhuma nem a outra. Já dizia sabiamente o Benjamin Franklin sobre sacrificar a sua liberdade para o governo. Essa técnica que governos usam de inventar riscos e usar isso para impor a vontade aleatória deles tem um nome: o princípio de aversão ao risco. O cérebro humano foi moldado pela evolução para calcular riscos muito simples. Se eu pular dessa árvore tem risco de eu me machucar, se eu beber dessa água tenho risco de pegar uma doença. No mundo moderno, os riscos que temos que calcular são muito mais complexos. Nosso cérebro tem grande dificuldade de estimar um valor adequado. Pessoas têm mais medo de avião do que de carro, embora o risco de você morrer num acidente de carro seja 100 vezes maior que o risco de você morrer num acidente de avião. Porque o nosso cérebro, na falta de um critério objetivo, delega o cálculo para emoção. Pessoas veem um acidente de avião em que morrem dezenas de pessoas e ficam emocionadas. O acidente passa a semana toda na televisão. Acidentes de carro, por outro lado, acontecem todos os dias, mas morrem poucas pessoas. Nem passa no jornal, não tem carga emocional. Exatamente por isso, o establishment usa o script que descrevemos no início do vídeo. Antes de impor a lei que vai extorquir dinheiro de você, sempre tem a reportagem no jornal com um caso emblemático, particularmente cruel, para aguçar a sua aversão ao risco. A aversão ao risco é usada para justificar leis que de outra forma seriam vistas por todos como absurdas. Ninguém acharia justo extorquir R$1.000 de uma pessoa que não causou absolutamente nenhum prejuízo em ninguém, apenas com a justificativa genérica de que outras pessoas causaram prejuízo no passado. Mesmo que as estatísticas sejam desfavoráveis, elas ainda refletem apenas uma possibilidade genérica, que talvez seja totalmente diferente da situação atual, da situação concreta.
possivelmente até com um efeito inverso. Veja, lógico que se alguém bateu no seu carro, causou um prejuízo, causou um acidente, ninguém questiona que deve haver uma indenização pesada aí, punitiva e restitutiva. Veja o vídeo sobre punições e a polícia no Capistão. O que não pode haver é a penalização de alguém que não causou nenhum dano, nem ameaçou causar danos. Crime abstrato não existe. O grau de risco que cada pessoa aceita varia de pessoa a pessoa. Da mesma forma, o número de regras que uma pessoa está disposta a se sujeitar também deveria variar da mesma forma. Isso é impossível de ser feito sob uma jurisdição una, sob um ordenamento jurídico único, sob um Estado. Por isso, o anarcocapitalismo prevê que, se você prefere uma solução com muitas regras aleatórias de moral e comportamento, você pode optar por isso. Contrate uma agência de segurança privada restritiva e moralista. Se não gosta de regras e prefere o risco, use uma agência de segurança privada liberal e permissiva. Certamente condomínios e ruas privadas terão regras próprias, com limites de velocidade e outras condições que você deve aceitar para usá-los. Se prefere ruas onde há muitas regras, é seu direito usá-las preferencialmente. Todos estamos sujeitos a riscos. Todos queremos evitar os riscos impostos por terceiros, mas temos um limite para fazer isso, que é o PNA. Não se pode iniciar agressão contra inocentes. No anarcocapitalismo, se você quiser sacrificar a sua liberdade por mais segurança, está ok. Você só não pode impor o seu nível de aversão ao risco, as suas regras, a outras pessoas. Respeite os limites do próximo e todos nós viveremos com mais segurança e liberdade. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quer saber mais sobre o assunto, veja um desses vídeos que selecionamos. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição de que formas você pode fazer isso.